Olá, hoje iremos falar sobre os recursos de ensino. Para que servem os recursos de ensino? Os recursos, eles servem para tornar a aprendizagem mais significativa e também para melhorar o rendimento do sistema educativo em expansão. Esses meios eles podem ser utilizados como auxiliares dos processos de apresentação de uma aula, de um processo ensino-aprendizagem. Quais seriam os benefícios dos recursos de ensino? Como a gente pode ver aí, o recurso ele estimula a participação do aluno, ele, na verdade, traz uma facilidade no relacionamento entre a realidade do aluno e o conteúdo. Ele também tem como benefício a possibilidade de tornar os conteúdos mais concretos. Tem uma capacidade de se mostrar simples na apresentação dos dados e também facilita a fixação da aprendizagem. Vamos falar um pouco dos exemplos que a gente pode dar de recursos de ensino. Então, como a gente está vendo aí, um recurso de ensino, por exemplo, é o Data Show. Nós também temos os murais, os filmes podem ser excelentes recursos de ensino, também a música. Mais alguns exemplos de recursos de ensino, como, por exemplo, objetos para a construção de uma determinada coisa, ou mesmo uma exposição de fotografia. O que a gente pode falar sobre os recursos de ensino é que esses recursos, irão ser selecionados dependendo daquilo que eu quero ilustrar no meu conteúdo. Vai depender do que soma naquele conteúdo que a gente está desenvolvendo. Vamos dar um exemplo na prática? Quando a gente faz, por exemplo, uma educação na comunidade, a gente vai ensinar, por exemplo, sobre glicemia. Você ter um aparelho de mensuração de glicemia e as fitinhas como recurso para mostrar para aquela determinada população, isso pode ser um recurso de ensino para desenvolver aquela atividade educacional. Muito bem. Dessa forma, o que a gente pode falar? Que os recursos de ensino é tudo aquilo que a gente soma dentro do procedimento de ensino escolhido para desenvolver um conteúdo, né? E aí, o que vem a ser um procedimento de ensino? São ações, processos ou comportamentos planejados pelo professor para colocar o aluno em contato direto com coisas, fatos, fenômenos que lhes permitem modificar sua conduta em função dos objetos previstos, das competências que o professor pretende construir com aquele aluno. Como empregar os recursos de ensino? Como escolher o recurso de ensino? Na verdade, não é uma decisão aleatória. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que saber se o recurso de ensino está adequado aos objetivos das aulas, da aula, aos conteúdos, ao grau de desenvolvimento e interesse dos alunos, o conhecimento que o professor tem do manuseio desse recurso de ensino, se tem simplicidade na utilização do recurso, o custo, a qualidade desse recurso de ensino, o tempo disponível em aula e o meio. E aí, pensando, de todos esses itens que eu disse, pegar o meio, por exemplo, Então, vamos supor, que eu vou dar aula num determinado local e naquele meio em que eu vou desenvolver a minha aula, a minha atividade educacional, eu não tenho uma estrutura adequada. Então, por isso é muito importante a gente conhecer quais
possibilidade de recurso de ensino eu tenho naquele meio. Então, por exemplo, né, numa atividade educacional, eu vou planejar a passagem de um trecho de um filme e porque tem tudo a ver com aquela atividade que eu vou realizar, mas no local onde eu vou dar essa aula, vou desenvolver essa aula, não tem projetor. Então, veja, o meu planejamento de recurso de ensino foi inadequado. Por quê? Porque eu não fui até o local para saber se existia lá um aparelho que eu pudesse colocar um trecho de filme. Então, eu vou ter dificuldade na hora de desenvolver o meu assunto, por falta de conhecimento em relação ao meio em que eu estou desenvolvendo o meu conteúdo. E quais os cuidados eu devo ter com os recursos de ensino? Bom, eu tenho que examinar, por exemplo, previamente, o funcionamento do equipamento, né? É preciso ver se o computador funciona, se o datashow funciona, né? Se o projetor funciona, se o áudio é adequado ou não para aquela atividade. Enfim, eu vou ter que testar o meu recurso para ver se está funcionando. Outra coisa importante é utilizar o recurso no momento oportuno. Então, por exemplo, eu posso ter escolhido um trecho de um filme que é extremamente interessante para trabalhar aquele assunto, mas se eu utilizar em um momento da aula que é inadequado, ele perde o sentido. Então, por exemplo, né, na disciplina de enfermagem psiquiátrica, na aula sobre a história da psiquiatria, é passado alguns trechos de filmes que vão retratar os tipos de tratamento psiquiátrico de acordo com a época. Porém, a professora tem que trazer esses recortes do filme num momento em que aquilo tem significado para o estudante. Se a professora passar esses recortes de filme fora de um contexto teórico, ele perde o sentido. Então, é importante que a gente use o recurso de ensino em um momento adequado. Um outro aspecto importante é integrar com o conteúdo do trabalho o recurso de ensino. Ou seja, você tem que ter no seu planejamento o uso do recurso de forma que integre o conteúdo. O exemplo que já foi dado, né? Eu estou construindo uma aula sobre a história dos tratamentos psiquiátricos ao longo do tempo, então uma alternativa é selecionar trechos de filmes que possam ser utilizados para somar ao conteúdo. Um outro aspecto importante é controlar o tempo disponível. Então, por exemplo, se você tem que realizar uma aula com duração de 50 minutos e você tem um vídeo, né, como recurso didático, como recurso de ensino de 45 minutos, será que é adequado? Será que você vai conseguir desenvolver o seu objetivo educacional usando todo o tempo da sua aula com um vídeo de 45 minutos? Um outro aspecto é estar familiarizado com o equipamento e a metodologia da utilização do recurso de ensino. Porque é muito constrangedor, né, você se propor a usar um equipamento e uma metodologia sem dominar. Um aspecto que é importante a gente falar, né, é que os recursos de ensino, eles possuem um caráter instrumental. Eles só têm valor como auxiliares. Eles complementam e facilitam a ação docente. Né? O recurso de ensino, ele não é a estrela da aula. Ele complementa a forma de desenvolver o conteúdo. Ele enriquece o conteúdo, né, multiplicando as possibilidades de atuação. Mas é o docente que vai estar conduzindo essa aula. Ele, na verdade, tem um caráter realmente auxiliar. Um outro aspecto importante é criar uma atmosfera favorável para a condição de um bom trabalho do docente e a utilização desses recursos de ensino.
Então, por exemplo, né, se eu vou usar um vídeo ou fazer a construção de um mural interativo, se eu vou fazer algum trabalho que precise de material reciclado, enfim, eu tenho que ter um clima favorável para aquela construção. Por isso, o professor, em todo momento, ele deve levar em consideração as reações dos alunos e procurar adaptar esses aspectos à sua ação docente. Bom, vamos a um exemplo na prática. Vou contar aqui para vocês um exemplo da minha vivência. Uma vez eu estava dando uma aula expositiva sobre transtornos da personalidade, né, na disciplina de enfermagem psiquiátrica, que é um conteúdo complexo, intenso, e eu vi que os alunos estavam totalmente dispersos. Então, né, naquele momento, o que que eu fiz? Eu dividi a sala em grupos e separei o material que eu tinha em mãos. Cada grupo ficou com uma classe de características de transtornos da personalidade, que era o conteúdo que eu estava desenvolvendo naquele momento. Eles discutiram em grupo e construíram conhecimento sobre o assunto. Cada integrante dos grupos foi comentando, né, o que havia lido e aprendido junto com a aula expositiva que eu havia preparado, né, fazendo a discussão dos grupos de transtornos de personalidade, o assunto que eu estava desenvolvendo no momento. Então, naquele momento, eu percebi que a atmosfera da sala havia mudado, né? A atmosfera ficou adequada para uma aula expositiva. Então, eu mudei a estratégia da aula expositiva, utilizando como recurso didático o material que eu tinha escrito. Isso fez com que eu tivesse uma atmosfera positiva, né? Num ambiente com uma atmosfera positiva e, consequentemente, uma interação com os alunos muito melhor. Então, essa posição do professor, né, no processo educativo mostra que os meios nunca podem substituir o professor. O professor que vai mediar esse processo de construção. Então, é importante dizer, né, que os recursos, eles não são panaceias, ou seja, né, não são salvadores da pátria, não são a resolução de todos os tipos de problemas que eu vou encontrar, mas eles desempenham, sim, uma função em um momento determinado da atividade psíquica, mas a gente tem que lembrar, né, mas são sempre auxiliares para desenvolver o pensamento. Então, o recurso de ensino, ele vem incrementar o processo de ensino-aprendizagem, né? Te ajudando a desenvolver o conteúdo com o procedimento de ensino escolhido. Bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima oportunidade. Até lá!